Você precisa ter a convicção quem você é e quem é Deus. Como assim? Preste bem atenção. Muitas pessoas vivem abaladas, sobrecarregadas, desesperadas. E às vezes são com coisas simples. Às vezes com coisas também mais complicadas, coisas extremas. Mas vamos lá. Um filho de Deus, aquele que conhece a palavra, aquele que tem a convicção e sabe quem é o Deus Todo-Poderoso, tudo bem, são seres humanos, somos seres humanos e naturalmente a gente sofre com os nossos pensamentos, sentimentos, temos a nossa fragilidade sim, até para que o nosso Deus sempre esteja o quê? Acima de tudo e de todos, e a gente reconheça Ele como nosso Deus, o Filho dele como o nosso Senhor, protetor, Salvador, mas tem pessoas que são dominadas. Uma coisa é você chegar e reconhecer para Deus, para o Senhor Jesus, que não consegue sozinho, mas diz, mas Senhor, só eu não consigo, mas com o Senhor eu consigo. Porque ela está o quê? Depositando a fé dela, a confiança dela no Deus vivo, no Senhor Jesus. E outra coisa é ela chegar e ficar dizendo o quê? Eu não sei mais o que fazer, a minha vida é uma derrota, minha vida é uma miséria, minha vida é uma desgraça, Deus não olha para mim, Deus não se preocupa comigo, cadê Deus, cadê Jesus? Aí é uma coisa totalmente diferente. Essa pessoa está o quê? Se amaldiçoando. A realidade é essa. Então preste bem atenção. Você precisa ter a convicção. Ter a convicção. Quem eu sou? Você tem que estar se perguntando, vamos lá, quem eu sou? Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso e tenho como intercessor, como salvador, como libertador, como protetor, o Senhor Jesus. Então, eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa que tem uma proteção. Eu não sou, como se diz, cão sem dono. Eu não sou órfão. Eu tenho um pai. E esse pai me protege. Ele me guarda. A palavra dele me dá essa segurança. A palavra dele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a mensagem do nosso Pai para nós. Está escrito várias vezes na Bíblia, não temas, eu sou contigo. Esse é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus e Senhor de todos os exércitos. Ele disse também, clama a mim na tua angústia. Clama a mim na tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Então, quem sou eu? Eu entreguei minha vida a Jesus. E a Bíblia diz que todos aqueles que entregam a vida ao Senhor Jesus são batizados, lavados no sangue de Cristo. Jesus dá a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, eu tenho as promessas desse Deus, eu tenho a proteção desse Deus. Agora, para mim, para você ter essa proteção, para mim, para você ter essas bênçãos, precisamos o quê? Caminhar em direção ao Filho dele, não se afastar do caminho, nem se desviar para a direita nem para a esquerda, mas seguir o alvo que é Cristo. Ser fiel. Ser fiel não significa ser perfeito, mas ser fiel no sentido de que a minha fé é unicamente no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a minha fé é no Senhor Jesus, e eu não vou me desviar. Eu não vou procurar outros deuses, eu não vou viver de superstições, eu não vou me apartar do Senhor, depositando a minha confiança nos homens, porque está escrito, maldito o homem que confia no homem, apartando de Deus.
o seu coração, entenda, maldito o homem que confia no homem, apartando de Deus o seu coração. Então, acima de tudo, o nosso coração, nossa fé tem que estar no Deus vivo, em nome de Jesus. E isso não significa que a gente não pode confiar nos homens. Tem homens, tem mulheres, tem pessoas, quando fala nos homens, de modo geral, homens e mulheres, tem homens, tem mulheres que a gente pode confiar. Mas você tem que entender o que a palavra está dizendo. Maldito o homem que confia no homem, apartando de Deus o seu coração. Se você depositar a sua fé, sua confiança nos homens e apartando o seu coração de Deus, aí você será maldito. Mas acima de tudo, você tem que confiar em Deus, em Cristo, e tem homens e mulheres sim que você vai sim confiar, né? contar algo, falar algo da sua vida, pedir uma orientação, uma ajuda, confessar para aquela pessoa o que está acontecendo, mas a sua fé, a sua confiança, para ser livre daquela situação, para vencer acima de tudo, está em Cristo. Porque se todos os homens forem contra você, mas o Senhor vai te guardar, vai te proteger, porque agindo Ele, quem impedirá? Então, você precisa ter a convicção. Quem você é? Você tem que ter essa convicção. Quem sou eu? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou servo de Jesus Cristo e eu estou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. Porque minha fé em Jesus Cristo, como está escrito lá no Salmo 91, no primeiro versículo, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, Onipotente quer dizer Todo-Poderoso, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E como é que um homem e uma mulher habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso? Quando ela confessa a fé dela no Senhor Jesus. Aí a mão de Deus vai estar guardando essa pessoa. Então você precisa ter essa convicção. Quem sou eu? Eu tenho a convicção, eu sou filho de Deus em Cristo Jesus e o inferno, o pecado, a maldição, a inveja, o mau desejo, nenhum mal pode me destruir, porque quem cuida de mim, quem me guarda é o Senhor. Tem que ter essa convicção. Quando a gente for fazer a oração, você tem que fazer a oração na convicção que o Senhor está ouvindo você. E eu preciso ter a convicção. Vamos lá. Eu tenho que ter a convicção. Quem é Deus? Quem é o Filho de Deus? Eu tenho que ter essa convicção. Quem é o nosso Deus? Abra aí a tua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Davi, a gente vê claramente que Davi tinha essa convicção. Ele tinha convicção. Quem era ele? Ele tinha essa convicção. E, acima de tudo, ele tinha convicção quem era o Deus dele. Ele deixa isso bem claro. A gente observando, lendo aqui o que está escrito, você pode ler todo o capítulo do primeiro livro aqui de Samuel, capítulo 17, lê o 16 e o 17. E você vai ver sim a história aí como começou, a situação de Davi. Um menino, um garoto, mas ele tinha a convicção do poder do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus de Israel. Em uma época de guerra entre Israel e os filisteus, estava lá no arraial, no local lá da guerra. O exército de Israel, o rei era Saul, e do outro lado o exército dos filisteus. Muitos homens, muitos soldados, e no meio desses soldados tinha um chamado Golias, um gigante. A Bíblia diz que ele tinha mais ou menos de uns 2,90 metros para 3 metros. Uma couraça que pesava mais ou menos 60 quilos. Resumindo, um gigante poderoso, desde a infância que era experimentado na guerra, um grande guerreiro. E ele começou a afrontar o exército do Deus vivo, afrontando e dizendo: venha aí um homem de Israel me enfrentar. Será que tem algum homem aí que pode me enfrentar? Se o homem de Israel me vencer, os filisteus vão se render ao povo de Israel.
Mas o rei Saul, os soldados de Israel, quando viram o tamanho daquele homem, ficaram com medo. Eles não mostraram a fé, eles não tinham a convicção do poder do Deus deles, que já tinha feito Israel vencer tantas guerras, já tinha feito Israel obter tantas vitórias sobre os seus inimigos, mas eles esqueceram ou não tinham realmente essa convicção. Quem é Deus? Quem é o Deus de Israel? Eles não tinham essa consciência. Mas sempre vai existir um remanescente, e no meio, não do exército, mas estava lá, cuidando das ovelhas do pai, no deserto. E aí o pai de Davi mandou Davi ir até onde estavam ali os soldados. Irmãos de Davi estavam também, que eram soldados, e Davi foi levar alimento para eles. Quando Davi chegou, que viu aquela afronta, o gigante afrontando, ele disse: oxe, quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Os irmãos de Davi chamaram ele o quê? De bisbilhoteiro, vai embora, mandaram ele embora. Mas Davi tinha a convicção dentro dele quem é Deus. Ele tinha a convicção dentro dele que o Deus Todo-Poderoso não poderia ser afrontado daquela forma. E ele tinha a convicção que Deus tem todo o poder para combater a afronta e vencer os inimigos de seu povo. E Davi não aceitou. E aí Davi, os soldados falando que o rei prometeu riquezas para o homem que vencesse aquele gigante. Também o homem que vencesse o gigante ia casar com a filha do rei, a família está isenta de impostos. Resumindo, Davi disse: oxe, eu vou enfrentar esse gigante. Levaram Davi até o rei. O rei mandou Davi embora, disse que Davi não tinha como vencer aquele gigante, que ele era muito forte, experimentado na guerra. Resumindo, os irmãos, homens do exército, o próprio rei, disse para Davi: não vá, você não consegue. Mas quando alguém tem a convicção dentro dele de quem é ele e quem é o Deus dele, ninguém vai parar essa pessoa. E Davi tem essa convicção. Quem ele era? Ele era servo do Deus vivo, ele era assim guardado, porque ele disse para Saul: um dia eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, veio um urso e Deus me fez vencer aquele urso. Outro dia veio um leão comer as ovelhas, o meu Deus me fez vencer aquele leão. Então Davi tinha a convicção que Deus era com ele, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, eu vou enfrentar esse gigante e Deus vai me dar a vitória. Na verdade, Davi nem falou, Davi nem falava gigante. Davi falava o que? Incircunciso. Eu vou enfrentar esse circunciso e Deus vai me dar a vitória. Davi desprezando Golias, desprezando o gigante, porque para Davi, a convicção que Davi tinha dentro dele, que não existe ninguém maior do que Deus. Você precisa ter essa convicção, que não existe ninguém maior do que Deus. Que nenhum mal prevalece o poder de Deus na vida daqueles que crêem nele e em seu Filho. Então, Davi foi enfrentar o gigante. Aí olha só, o que disse Davi aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, Davi disse para o gigante: você vem até a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha a convicção: eu sirvo ao Deus dos Exércitos, ao Deus que está acima de tudo e de todos, ao Deus invencível. Essa era a convicção de Davi. Por isso que ele foi enfrentar o gigante, não confiando em si mesmo, mas confiando e tendo a confiança no poder de Deus. Davi não tinha convicção da força dele.
Davi tinha a convicção do poder de Deus. Aí, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É convicção, meu filho. Olha o que ele disse antes dele ir lá. Vamos lá. Com as palavras, ele já disse o que ia acontecer. Isso é convicção. A gente confessa com a boca, crendo no coração, quando a gente tem o quê? A convicção de quem somos. Na verdade, vamos lá, a gente confessa com a boca, crendo no coração, quando a gente tem a convicção. Quem somos? Somos filhos de Deus vivo em nome de Jesus. E a gente confessa com a nossa boca, crendo no nosso coração, quando a gente tem a convicção. Vamos lá, quem é Deus? Quando a gente tem a convicção, quem é Deus? Então eu tenho a convicção que o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho a convicção que Jesus tem todo o poder. Aí a gente abre a boca e diz, vai acontecer assim, assim, em nome de Jesus. Foi o que Davi fez. E no final o que aconteceu? Com uma simples pedrinha no meio da testa do gigante, Deus derrubou o gigante e Davi pegou a espada e arrancou o mal pela raiz. E a vitória chegou. Vamos fazer a oração? Você precisa ter a convicção. Quem sou eu? Você é filho de Deus. Você é guardado por Deus, como Davi tinha essa convicção. E a convicção, quem é Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Quem é o Senhor Jesus? O Filho de Deus que morreu por mim, intercede por mim. E ele disse que quem pede recebe, eu vou pedir e vou receber. Amém? Feche os seus olhos. Em teu nome, meu Senhor Jesus Cristo, abençoa essas pessoas. E te peço agora, meu Pai, manifeste teu poder sobre a vida delas. Eu tenho a convicção de teu poder que vai fazer agora o gigante cair por terra, as muralhas, as portas se abrirão e essas pessoas irão vencer, irão prosperar. Nada pode impedir, nada pode prevalecer o teu poder. É a tua palavra, Senhor. E eu tenho essa convicção que vidas serão transformadas agora. E pessoas vão entrar em contato testemunhando o que o Senhor fez através desta oração, porque a palavra traz a certeza, a convicção de quem somos e quem é Deus. A palavra traz a convicção quem somos e quem é Deus. Então isso nos dá a segurança, a certeza e oramos em nome de Jesus, com a certeza que milagres vão acontecer. Pessoas irão testemunhar, curas, libertações, prosperidades, portas se abrirão, o impossível se tornará possível, o sobrenatural acontecerá. Eu abençoo essas vidas. E se existe algum mal, sai agora, cai por terra agora, gigante do inferno. Essas vidas são abençoadas e todo mal, em nome de Jesus, eu abençoo esta água. Tome esta água, o enfermo será curado agora. E a bênção através da oração abriu portas, o gigante caiu, a muralha caiu e você vai testemunhar o poder de Cristo em sua vida. Tome a água. Graças ao Senhor Jesus. Curte, essa oração e envie o link para outras pessoas, para que muitos tenham a convicção. Quem é? Eles precisam ter a convicção, quem é Deus? E a convicção, quem sou eu? Ele tem que ter essa convicção para andar firme com confiança e alcançar as bênçãos do nosso Deus em Cristo Jesus. Até a próxima.